Olá, graça e paz, ministros e ministras da parte do Senhor. Como é bom ter você aqui conosco nesse canal, onde nós estaremos aí te ajudando a preparar, a colocar a sua ideia de sermão, aquilo que Deus já comunicou ao seu coração, dentro de um esboço organizado, onde ele vai ajudar para que você possa comunicar de forma fluida aquilo que Deus já colocou aí como direção no seu coração para ser ministrado ao seu público. Eu sou o pastor Sandro Souza, é uma alegria para mim poder dividir esse conteúdo para você, essa aula inteiramente grátis, né? Então você pode entrar aqui, desfrutar desse conteúdo, voltar, visualizar de novo, você pode comentar, até para não me deixar falando aqui sozinho, né? Esteja comentando também em cada momento. Já queria te pedir, fala para mim, comenta aqui logo abaixo qual a cidade que você está, qual a parte do Brasil que você está aí assistindo esse conteúdo e comunica com a gente aí em nome de Jesus. Eu quero, sem demora nenhuma, né, ir direto ao conteúdo, porque eu tenho certeza que é isso que você quer que eu entregue aqui para você, e é exatamente isso que eu quero fazer também, entregar para você tudo aquilo que a gente tem de conteúdo. Então eu quero convidar você a essa primeira tela aí, né, essa primeira parte aí da nossa apresentação, que eu já deixo aí na tela, cujo assunto é esse aí mesmo que você está vendo, né? Monte em poucos passos o seu primeiro sermão. E aí eu convido você para vir comigo. Eu não sei se você sabe, mas é exatamente aqui que a maior parte dos pregadores costumam dar os seus vacilos. É aqui que eles costumam falhar. 90% dos pregadores iniciantes, eles erram exatamente aqui. Então, aprenda de forma simples, aprenda de uma forma fluida, como eu já disse, né? Prática, montar um esboço que vai ajudar você a comunicar tudo aquilo que você tem que comunicar. Então, vamos em frente? Vamos caminhar? Vamos adiante, porque isso que nos importa nesse momento, não é verdade? Então, o que você vai aprender hoje aqui comigo, né? Vamos dar uma olhadinha aí no conteúdo que eu vou passar para você. Você vai aprender a estruturar de forma organizada a mensagem que Deus já te deu. Você vai também poder descobrir quais são os elementos indispensáveis num esboço. Um esboço ele é constituído de alguns elementos que você não pode permitir que nenhum deles fique para trás. Em terceiro lugar, o que é uma frase de transição e como elaborar uma boa frase de transição. Também vou passar para você a quantidade ideal de tópicos, né? Então, existe uma quantidade mínima, a quantidade máxima de tópicos para que a sua comunicação fique bem elaborada. Vou também passar para você uma dica de ouro, só se você ficar comigo até o final. Então, se você vai ficar comigo até o final, eu vou dar para você uma dica de ouro para você fechar o seu sermão, fazer sua conclusão com chave de ouro mesmo, né? Você também vai aprender a construir uma ilustração de forma simples e rápida, de acordo com o seu sermão. Então a gente vai olhar para o seu sermão, né? Você vai descobrir com facilidade como aplicar uma frase de transição, me desculpa, como construir, né? Você vai aprender de forma prática e simples como construir uma ilustração para aquilo que você vai comunicar. Então, se você precisa, ou se você quer montar um sermão, né, mas não sabe por onde começar, você está exatamente no vídeo ideal, no vídeo certo, no lugar certo. Deus trouxe você aqui no vídeo certo. E se esse vídeo você acredita que ele pode abençoar outras pessoas que você conhece, que está iniciando agora na arte da pregação, ou de repente alguém que já prega, né, por algum tempo, mas não estrutura de forma esboçada, né, ali as suas ideias no papel, mande esse vídeo para essa pessoa, que provavelmente isso daí também vai abençoar essa pessoa, né? Então, para quem é e sobre o que é esta aula? Ok, é para pregadores iniciantes, né? Ou mesmo para você que já prega, mas não sabe estruturar a sua ideia de forma organizada. Então, quem sabe você já ministra, quem sabe você já recebe diversos convites para ministrar,
mas você coloca ali no papel, você apenas lê o texto bíblico e prega somente olhando para a Bíblia, ou faz anotações muito é, muito grandes, né? E elas acabam, de repente, fazendo você se perder em algum momento. Eu quero trazer para você este formato simples aí de você montar o seu sermão num esboço e poder comunicar de forma abençoadora. E também, obviamente, para iniciantes, você que recebeu um convite, você tem aí um tempo pequeno para se preparar e você precisa ministrar esse sermão, mas você está meio aí confuso, né? Você está meio sem saber por onde começar, então você está no lugar certo, ok? Então, seguindo adiante, o que é ou do que é constituído um esboço básico de um sermão? Essa talvez seja a pergunta mais importante para a gente responder aqui. Talvez essa seja a pergunta mais necessária de ser respondida antes mesmo de se ter um texto bíblico, né? Do que é constituído um esboço básico de um sermão. De repente você tem aí até a ideia já, você tem até o texto, você tem até uma ideia de tema, mas você não tem, sei lá, de forma prática, né, como organizar isso. Então é isso que nós vamos passar aqui para você. Voltamos aqui para a nossa tela. Do que é constituído esse esboço básico de sermão? Quais são os elementos, né? Lembra que eu falei para você que você ia aprender isso aqui com a gente? Então vamos seguir em frente aqui para descobrir quais são, qual é, melhor, quais são os elementos e qual é a estrutura básica de um esboço, né? Então, um esboço ele precisa ter o texto bíblico, não há como correr disso, obviamente que você sabe disso, né? Mas aqui nós estamos montando de forma organizada esse sermão, como é que ele vai ficar. Então, você precisa ter aí o texto bíblico, né? Nós não vamos falar aqui de processos como oração, pedir a direção de Deus. Eu tô partindo do princípio de que você já tem uma ideia, que você sabe que precisa orar para poder montar um sermão, receber uma mensagem, né? Entender o que Deus quer comunicar para o seu público. E agora eu estou caminhando com você aqui para estruturar aquilo que Deus já colocou no seu coração, ok? Então, a primeira coisa é o texto bíblico. Você vai colocar lá no topo do seu sermão um texto bíblico, né? E a partir desse texto bíblico, você precisa comunicar todo o restante para o seu público. Então, do texto bíblico, nós vamos partir para a introdução. Da introdução, nós vamos fazer o tema desse sermão, vamos titular ali ele, né? Isso ajuda muito a comunicação. Nós vamos fazer uma frase de transição, elaborar uma frase de transição. Nós vamos ter os tópicos, ok? E aí nós vamos também fazer a nossa conclusão e o apelo, que é a parte final do nosso sermão. Pastor, por que tem aquele espaço ali entre o 6 e o 7? Porque ali está a chave, a dica, né? Fechar com chave de ouro que eu falei para você, que é a situação da ilustração. Uma ilustração no sermão, ela não é obrigatória, ela é opcional. Então, como base, nós temos aí 7 elementos obrigatórios, né? Texto bíblico, introdução, tema, frase de transição, tópicos, conclusão e apelo. Para você fechar com uma chave de ouro, a gente vai falar para você lá no final como você faz isso. Você vai acrescentar aí uma ilustração após a sua conclusão para posteriormente você fazer então um apelo, ok? Vamos adiante. Texto bíblico. Agora eu vou esmiuçar cada uma dessas coisas, né? Eu falei para você do que o sermão ele é constituído, quais são os elementos, e agora eu vou pegar cada parte dessa e vou dar uma esmiuçada para você entender melhor, ok? Vamos juntos aqui então. Então, o texto bíblico é a primeira parte lá que nós vimos lá no início, ok? Então, se falando de texto bíblico, eu falei para você que tudo nasce desse texto bíblico, né? Todo sermão deve nascer da palavra de Deus. Não há possibilidade alguma de você extrair um sermão bíblico se ele não vem de uma palavra bíblica, de um texto bíblico. Então, todo sermão precisa de um texto bíblico, ok? Escolha um texto bíblico e leia atentamente o seu contexto. Vamos lá? Então, Deus, você orou, você recebeu uma oportunidade, melhor dizendo,
você agora colocou diante de Deus, você considerou o público para o qual você vai pregar, você considerou o tempo que você vai ter de ministração, e depois de ter orado e observado essas coisas, Deus te entregou um texto bíblico, né? Então você escolheu esse texto bíblico, você vai começar a estudar esse texto bíblico. O texto, ele é a base da mensagem, como eu já havia dizendo, né? Tudo o que será dito deve partir desse texto. Você não pode, né, ler o texto, esquecer do texto e pregar sem contexto. Não é essa a proposta. Então, você lê o texto, por favor, ministre sobre aquilo que você leu. Isso é muito importante de ser dito, tá? Então, não cometa o equívoco, o erro que muitos pregadores cometem, né, de abandonar o texto bíblico. Mesmo você sendo um iniciante, é necessário que você faça a coisa básica, né, nesse contexto, tá bom? Então vamos seguir adiante. Qual é o próximo passo que a gente falou lá? É a introdução. Então, o que que é a introdução e o que que ela promove? Como que eu posso usar bem a introdução? Você precisa entender que a introdução ela tem a função de despertar o interesse e prender a atenção dos seus ouvintes. A introdução, ela tem o caráter de fazer com que ela tem a incumbência, melhor dizendo, de fazer com que o seu ouvinte, ele fique apegado à sua palavra logo ali nos primeiros momentos. Então você pode fazer e deve fazer uma introdução abençoada. Tem gente que lê o texto e já sai distribuindo os tópicos do sermão. Não, você introduz o texto. Você ambienta o seu público para aquilo que você vai ministrar, ok? Então você pode iniciar com uma pergunta, você pode trazer uma situação do dia a dia, você pode contar um fato bíblico, você pode contar um pequeno testemunho seu ou de outra pessoa que tem a ver com o texto que foi lido, e aí você já está introduzindo então a palavra, né? Então você pode apresentar uma necessidade que será respondida com aquilo que você vai ministrar. Então, de várias formas você pode iniciar um texto. Você pode iniciar uma pregação, né? Fazendo essa introdução, ok? Então, aí vai da sua criatividade, daquilo que também Deus colocar no seu coração para você caminhar. Vamos ao terceiro elemento que nós precisamos aí. Então, é necessário também ter um tema. O tema, ele é muito importante, né? O tema, ele aproxima o seu ouvinte daquilo que você quer ministrar. Procure criar temas, né, que sejam temas pequenos, de fácil memorização. O tema vai ser o assunto principal da sua pregação. Então, tudo que você for ministrar vai estar em todo o tempo lembrando o tema central. E como que você faz isso? Já já nós vamos chegar lá, né? Então, o tema deve ser curto, claro e de fácil memorização, que ele possa ser um tema fácil de ser lembrado. Vamos a alguns exemplos aqui? Veja bem, a fé que vence, né? Por exemplo, se você estivesse ministrando sobre Davi, você poderia usar um tema como esse, a fé que vence. Davi precisou ter uma fé que o levou a uma vitória, ok? O valor de uma única alma, você pode usar lá Mateus 28, versos 16 em diante, quando Jesus fala da grande comissão. Ou então ali na parábola do filho pródigo, né? Da dracma perdida e por aí vai, né? O valor de uma única alma. Você pode também usar quando Deus muda a história, né? Então, de diversas formas, você pode usar um tema que está apontando para o seu sermão e está apontando para tudo aquilo que você está comunicando, ok? Seguindo adiante, nós temos então a frase de transição. É essa frase aqui que vai fazer com que o seu tema seja lembrado em todo o sermão. A frase de transição, ela tem o poder, a característica, a incumbência de ligar a introdução ao desenvolvimento da mensagem e também de facilitar a transição de um tópico para o tópico seguinte. Já já você vai compreender isso. Vamos com calma, né? Talvez passando assim fique muita informação. Eu vou dar para você, no final desse vídeo, um link onde você vai clicar e você vai ver um esboço que eu preguei.
um esboço, mas só se você ficar comigo até o final aqui. Aí eu vou dar para você um link, você vai clicar nesse link, você vai ver um sermão estruturado que eu ministrei aqui para minha igreja, para minhas ovelhas, né? E você vai ver cada uma dessas etapas ali no sermão e como elas foram desenvolvidas, né? Dispostas ali e apresentadas no esboço do sermão que eu estou ensinando para você, ok? Então isso é muito importante. Responde aqui para mim se você vai ficar até o final. Se você ficar até o final, eu vou te entregar um link lá no final, onde você vai poder acessar esse conteúdo, tá bom? Então a frase de transição ela é poderosíssima num sermão, né? Porque, como eu disse, ela facilita a transição de uma parte para outra. Então você depois que faz a introdução, ela vai facilitar você transicionar da introdução para o primeiro tópico, do primeiro tópico para o segundo tópico, do terceiro tópico para o segundo tópico, para o terceiro tópico, né? Do segundo para o terceiro tópico. Então, a frase de transição é muito importante. Seguindo adiante, vou te dar um exemplo aqui, ó. Digamos que nós escolhemos lá o texto de Davi vencendo Golias, né? E aí nós colocamos o tema do nosso sermão de a fé que vence, ok? Então, depois de eu fazer a introdução sobre a fé que vence, né? Eu fiz lá uma introdução. A introdução pode ser, inclusive, o pano de fundo. O que é o pano de fundo, pastor? É aquilo que está acontecendo no texto. Você explicar, não apenas ler, mas explicar para o seu público o que estava acontecendo ali, né? Então, depois que você fizer essa introdução, você vai entrar com uma frase de transição, ok? Então, vamos lá. Digamos que o tema seja fé que vence, e você escolheu como frase de transição nos mostra que. Então, esse nos mostra que você está dizendo que o sermão A Fé que Vence nos mostra que, desse que vai partir então os tópicos do seu sermão. Pode ser nos ensina que, nos afirma que, nos molda a, entendeu? Nos leva a. Então, a frase de transição pode ser algo nesse sentido, tá? Então, no slide seguinte, você vai compreender melhor como a gente tem encaminhado aqui. Os tópicos, né? Os tópicos são as divisões principais de um sermão, de uma mensagem. Então você vai pegar ali o seu esboço, né? E você vai ter tópicos nele. Então os tópicos vêm exatamente após a frase de transição. Os tópicos são o corpo da sua mensagem. São nos tópicos que você vai comunicar as ideias que Deus fez saltar aos seus olhos para o seu público. E é dali que você vai extrair os ensinamentos e as aplicações daquilo que você está comunicando para o seu público, ok? Então, os tópicos são as divisões principais da mensagem e eles conectam, ajudam o público a acompanhar o raciocínio daquilo que você está ministrando. Exemplo, vamos voltar ao mesmo exemplo de antes para a gente ir construindo juntos, né? Digamos que o tema seja fé que vence, a frase de transição seja nos mostra que, né? E aí eu acrescentei um Deus ali. Então, o que a fé que vence nos ensina? A fé que vence nos mostra que Deus vê a nossa necessidade, né? Deus vê a sua necessidade. Então, quando a gente olha para o texto e fala sobre a fé que vence, a gente pode dizer e aplicar posteriormente, olhando para o texto lá de Davi vencendo Golias, que a fé que vence nos mostra que Deus vê a nossa necessidade. Qual necessidade? A necessidade de vitória. A necessidade de vencer e destronar gigantes na nossa vida. E porque Deus vê essa necessidade de vencer e destronar alguns gigantes na nossa vida, é que nós precisamos desenvolver uma fé capaz de vencer. Capaz de vencer os desafios, capaz de vencer o medo, capaz de vencer a crítica que fizeram ali para Davi, capaz de vencer, né, uma luta sem armadura, porque a armadura não cabia ali em Davi, e ele teve uma fé, ele precisou ter uma fé que vencesse para poder ir adiante, né, nessa luta. A fé que vence também nos mostra, quando você acabar de comunicar o primeiro tópico, né,
Então você agora quer ligar o tópico um ao tópico 2. Quem vai ajudar você nisso? É a sua frase de transição. Então você repete, mas o que mais, por exemplo, né? Vou te dando um exemplo, mas o que mais a fé que vence nos ensina? Em segundo lugar, a fé que vence nos mostra que Deus age no tempo certo. Olha só como é que você comunica bem, né? E aí você vai discorrer também. Deus está agindo no tempo certo, não, Deus não chegou atrasado. Deus enviou Davi na hora certa. Deus colocou ele no momento ali ideal para que o povo pudesse sair como vencedor. Então Deus mostra para nós que a fé que vence, ela mantém firme a sua capacidade de continuar crendo em Deus, de continuar acreditando na vitória, porque é no tempo certo que Deus vai agir. Olha só, eu estou pregando para você, eu estou dizendo para você como que você pode desenvolver um sermão. Então, se isso aqui está abençoando a sua vida, se esse conteúdo está sendo legal, dá um curtir aí, segue o nosso canal e envia esse vídeo para alguém que também precisa ver isso, ok? E aí, quando a gente tem mais um tópico, você de novo interage com o seu público. Pois bem, mas depois de descobrirmos então que a fé que vence nos mostra que Deus ele vê a nossa necessidade, que Deus age no tempo certo, o que mais a fé que vence nos mostra? O que mais podemos aprender? Em terceiro lugar, aprendemos que Deus merece toda a glória. Deus é quem merece todo o louvor das vitórias que temos sobre a nossa vida. Olha que legal. Você agora está apontando para Deus, você está dizendo que é necessário ter fé e é necessário permanecer firme. Você está dizendo que Deus se manifesta na hora certa, que Ele age na sua necessidade. E agora, como que eu concluo esse sermão se ele tivesse apenas 3 tópicos? Eu preciso dizer que quem fez essa obra foi Deus, que a minha participação ou a sua participação ou a sua participação, meu querido ouvinte, nesse processo precisa ser apenas uma: manter uma fé que vence, porque Deus está vendo a sua necessidade, Deus vai agir no tempo certo, e porque foi Ele que viu sua necessidade, porque foi Ele que agiu no tempo certo, nós precisamos entender que a fé que vence nos mostra que é Deus quem merece toda glória dessa vitória, dessa batalha, dessa conquista. Então aqui eu apresentei para você, né, como eu discorreria um sermão, né, falando desse tema e mostrando para o público alguma coisa que eu estou querendo ali ministrar, ok? Então, cada um desses tópicos ou desses pontos, você vai fundamentá-los com textos bíblicos, né? Então, quando você olhar para o texto bíblico, você precisa encontrar fundamento no texto que você leu, para que esses fundamentos bíblicos sejam ressaltados aos olhos dos seus ouvintes, ok? Vamos adiante. Após os tópicos, pastor, o que é que acontece? A conclusão. A conclusão é o momento de você recapitular a mensagem. É na conclusão que você já está ganhando caminho para poder encerrar essa palavra. É exatamente aqui na conclusão que você está começando a apontar para uma mensagem que está terminando. E na conclusão, o que que a gente faz na conclusão? A conclusão é o momento de recapitular a mensagem. Pastor Sandro, como que eu posso recapitular a mensagem? Eu posso retornar em cada um dos tópicos que eu ministrei, ou você vai retornar em cada um dos tópicos que você ministrou, para poder afirmar as verdades que você ministrou. Tome cuidado para você não alongar demais esse resumo, né? Essa releitura daquilo que foi ministrado, porque senão você acaba alongando muito isso, e isso pode atrapalhar a sua comunicação. Então, voltando aqui para a tela, nós podemos voltar no slide anterior e pensar na conclusão da seguinte forma: como responderemos, irmãos, a estas palavras que nós ouvimos no dia de hoje? A fé que vence, ela nos mostrou que Deus ele é a nossa,
Ele vê a nossa necessidade. Nos mostrou que Deus não está com os olhos fechados, nem com seus ouvidos tapados, para que não possa estender a sua mão. A fé que vence nos mostrou, em segundo lugar, que Deus ele age no tempo certo. Então, se você está pensando em desistir, meu querido, não faça isso. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida e ele vai alcançar você em suas necessidades e vai tornar você um vencedor diante de qualquer problema que se agigantou sobre a sua vida. Mas a fé que vence também nos mostrou que é Deus que merece toda a glória. Então, que você comece a partir de já a glorificar, exaltar, glorificar o nome do seu Senhor. Então, você pode concluir, caminhar dessa forma para um encerramento, né? E depois que você faz isso, o que é que vem? Depois disso vem aí, né, o apelo. Então, seguindo adiante, olha aqui, volta aqui para a tela do meu computador, por favor. Se você observar, nós agora vamos avaliar que depois da conclusão, né, que serve para reforçar a verdade principal que foi ensinada durante a pregação e preparar o coração das pessoas para uma decisão, o que que vem agora? O que vem agora é o apelo. O apelo é algo extremamente necessário, importante. Muitos pregadores não fazem apelo, ou seja, não pedem uma resposta dos seus ouvintes diante daquilo que foi ministrado. Pastor, mas eu sou um iniciante. Escute, a menos que quem te convidou não te oriente a não fazer a parte final, que é o apelo do sermão, talvez porque ela vai fazer, né? Como pastor da igreja, como alguém que cedeu o convite para você, aí você não faça. Mas se a pessoa não te orientar quanto a isso, faça o apelo, porque é importante que as pessoas tenham oportunidade de corresponder àquilo que você ministrou, né? Então, quando a gente olha e pensa aqui nesse momento, nós precisamos entender que toda mensagem deve conduzir as pessoas a uma resposta. Então, pergunte aos seus ouvintes o que Deus falou com você hoje. Convide os ouvintes a praticarem a palavra. Você pode chamar a atenção deles e falar assim: diante de tudo que nós vimos hoje, você tem sido um praticante da palavra? Você tem se mantido fiel? Você tem tido fé suficiente? Você vai permanecer firme? Você precisa ter consciência, convicção e tranquilidade de que Deus está vendo a sua necessidade de você. Se você não consegue ver isso hoje, você não acha que precisa hoje tomar uma atitude de pedir perdão a Deus? Sabe? Você pode fazer com perguntas, fazer, levar o público a, repetir, a refletir diante daquilo que você ministrou, né? Se você pregou um sermão evangelístico, você pode convidar eles a entregarem as suas vidas a Cristo. Será que nessa ocasião você não quer entregar a sua vida a Cristo? Será que você não precisa tomar uma decisão específica diante daquilo que foi ministrado? Qual o seu gigante? Qual o seu problema? Qual é a afronta que está vindo sobre a sua vida? Então você está fazendo agora um apelo, tá bom? O apelo é muito importante e você pode usar no apelo uma música. Se você tiver liberdade, né, te derem essa liberdade, você já pode convidar o Ministério de Louvor, alguém que está ali no teclado ou no violão para fazer, né, um fundinho musical ali para que esse momento seja um momento fundamentado ali na palavra, sim, mas também que tenha uma ajuda, né, de uma música, porque nós precisamos entender que tudo no culto contribui para aqueles que cultuam tomarem uma decisão, serem confrontados. Então você pode convidar ali alguém da área de música para poder ajudar você nesse momento, ok? E aí, seguindo adiante, eu vou mostrar para você a estrutura completa do esboço, né? Então ele vai ficar assim, ó: texto bíblico, introdução, vai ficar logo depois da introdução o tema, depois do tema vem a frase de transição, após a frase de transição, os tópicos, tá? E aqui eu quero falar um pouquinho dos tópicos, porque eu falei lá no início que os tópicos eles têm um número máximo de 3, né? Desculpa, o número máximo, o número mínimo de 3 e o número máximo de 5. Então serão no mínimo 3
no máximo 5. Pastor, o texto é tão rico e tem tanto ensinamento, eu tenho tanto mais coisa para comunicar. Então, sabe o que que você precisaria de verdade? É de uma segunda oportunidade. Então, geralmente eu vou analisando um texto bíblico, se eu perceber que esse texto bíblico tem mais ensinamentos do que 5, eu já transformo ele em um sermão para ser ministrado em 2 oportunidades. Então, se eu cheguei a 6 ensinamentos de um sermão, eu vou comunicar 3 tópicos numa oportunidade e mais 3 tópicos numa outra oportunidade, tá? Então, assim que eu faço. Pastor, eu consegui muito mais ensinamentos, muito mais coisa para apresentar para o meu público do que 6. Eu estou, sei lá, com 10 ensinamentos, estou com 10 verdades para comunicar ao meu povo, eu estou com 12. Aí você começa a criar uma série de sermãos, né? Então você agora vai comunicar que você está pregando um sermão que, na verdade, é o início e ele tem ainda mais 2 outras oportunidades em que você vai terminar de expor esse sermão. Geralmente isso não acontece muito com pregadores iniciantes, tá bom? Até porque o pregador iniciante não tem oportunidades consecutivas assim, né? Pode acontecer, é raro o caso, né? Mas pode acontecer de ter, mas geralmente não tem. Então, aí eu te dou essa orientação para você fazer dessa forma, tá bom? Então, os tópicos precisam ter no mínimo 3 e no máximo 5. Seguindo adiante, acontece então a conclusão, não é isso? Depois da conclusão vem então o apelo. Esse espaço que está entre conclusão e apelo, ele é proposital. Por que que ele é proposital? Porque eu quero dar para você a dica de ouro, né? O que que é a dica de ouro? A chave de ouro para o fechamento da sua conclusão, que eu comentei lá no início, né? É uma ilustração. Então, se você quer fechar bem o seu sermão, tenha uma ilustração, né? Então é muito importante a ilustração. E a ilustração, ela precisa ser de acordo com aquilo que você ministrou, obviamente. Ela precisa fazer sentido. Ela precisa trazer mais clareza ainda diante de tudo aquilo que você ministrou, ok? Então é muito importante que você feche o seu sermão com chave de ouro, conclua o seu sermão com chave de ouro. Fazendo como? Trazendo uma ilustração. Eu não sei se você tem facilidade com as inteligências artificiais, mas ela pode ser uma grande aliada para te ajudar nesse processo. Veja, eu não sou a favor de que você peça a IA para montar um sermão para você ministrar. Não faça isso, por favor, porque a ministração ela precisa ser dada por Deus. Por mais que você tenha um tópico, por mais que você tenha um tema, por mais que você tenha um texto bíblico, que você apresente isso para a IA e fale com ela assim: monte um sermão para mim com esse tema, nesse texto, que fale sobre esse assunto. Por mais que você fale isso, por favor, isso não é algo que veio de Deus para você. A inteligência artificial vai montar isso em segundos. Mas não faça isso, por favor, tá bom? Mas você pode usar a inteligência artificial e pedir a ela uma ilustração para o seu sermão. Então você concluiu todo o seu sermão, tá prontinho. Isso aqui que eu vou pregar, esse é o tema, esse é o tópico, essa frase de transição, sabe o que você faz? Pega o seu sermão inteiro, entrega para a inteligência artificial e fala assim: monte uma ilustração para que eu possa comunicar essas verdades e fazer o fechamento do meu sermão, levando os meus ouvintes a tomarem uma decisão. Em menos de 5 segundos, a inteligência artificial vai te entregar uma ilustração que vai fazer muito sentido com aquilo que você estará comunicando. O grande problema da ilustração é o tempo que ela leva para ser montada quando a gente não tinha uma inteligência artificial. Mas hoje não, nós podemos usar essa inteligência artificial para montar uma ilustração daquilo que nós estamos comunicando. Então, se você quer fechar com chave de ouro sempre o seu sermão, se você quer sempre concluir o seu sermão com chave de ouro, volta aqui para a tela do meu computador. Faça isso aqui, ó. Coloque uma ilustração antes do seu apelo.
ou mesmo durante o seu apelo, tá? Está ali entre conclusão e apelo, mas ela poderia estar também dentro do apelo, ok? Então vamos lá? Seguindo adiante, a dica de ouro da conclusão é essa, né? A ilustração ela é opcional, mas qual é a dica de ouro, pastor? É tornar padrão ou no mínimo constante aquilo que é opcional. Torne como padrão ou no mínimo constante a ilustração. Ela é opcional, mas torne como padrão ou no mínimo constante, que isso vai abençoar a sua comunicação final. Então, chegamos aqui ao término da nossa instrução, chegamos aqui ao término da nossa aula, né? Repito, se você achou esse conteúdo muito interessante, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você me ajude a compartilhar esse conteúdo, que você me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Porque assim sendo, né, essas pessoas também serão abençoadas e poderão, né, desfrutar de um conteúdo que vai ajudar elas a montar um sermão abençoado, né? Então, eu convido você, me ajuda nisso, tá bom? Eu tenho certeza que Deus também vai abençoar você. E eu quero finalizar olhando aqui, né, para essa tela que a gente começou, né? Você precisa olhar para isso aqui e colocar em prática tudo aquilo que a gente ministrou aqui nesse momento. Meu desejo é que Deus te abençoe, meu desejo é que Deus te use. Não se esqueça, se você ficou comigo aqui até o final, logo aqui abaixo eu vou colocar um link do Drive, do meu Drive, onde você vai conseguir acessar um sermão que eu ministrei, né? E ali você vai ver de forma estruturada um sermão. Eu vou mandar também um documento de Word de forma editável, né? Com tudo prontinho, só para você colocar seu texto, colocar seu tema, colocar sua frase de transição, colocar seus tópicos, sua conclusão, seu apelo, tá bom? Que Deus abençoe você. Se esse conteúdo abençoou você, repito, compartilha, comenta, curte, envia para alguém, porque isso vai ajudar a gente a ajudar mais pessoas. Graça e paz em Cristo. Até a próxima aula, gratuita, se Deus quiser, com toda certeza. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.